pessoal, eu tô aqui com o professor Lucelmo Lacerda, com a Elise do EcoProject. Tudo bem? Tudo ótimo, Cacá? Tudo jóia, boa noite pra vocês, prazer estar aqui. O que é o movimento Capricha na Inclusão? O Capricha na Inclusão é uma campanha de uma série de movimentos, movimentos do Brasil inteiro, reunindo todas as regiões do país. Muita gente tem discutido sobre o problema da inclusão escolar. Sim. É um problema muito sério, a gente não vê as coisas acontecendo. E é muito difícil você sinalizar o que fazer, porque a gente percebe que não é falta de boa vontade, muitas vezes, muitos lugares têm boa vontade, mas falta alguma coisa. E essa alguma coisa, no nosso entendimento, é um referencial técnico. Né? Então, o que a gente tem proposto é que se adote, né, práticas baseadas em evidências. Ou seja, que a gente utilize prioritariamente aquilo que a gente já sabe que funciona. A ideia é priorizar essas práticas para que a gente possa ter mais efetividade. E aí nós fizemos uma reunião no MEC com esse pedido, com esses vários movimentos, mas a gente percebe o seguinte: nós somos mais um movimento pedindo mais uma coisa. E a gente precisou criar uma campanha para apoiar essa pauta. Então, Capricha da Inclusão é uma campanha para apoiar essa pauta, para que o MEC nos atenda. Então, a gente se comunica com a sociedade civil, com os deputados, com os senadores, e a gente tenta batalhar para que isso se torne uma realidade, para que o MEC atenda essa nossa demanda. E como que é esse projeto? Aqui em Curitiba, a gente pegou essa pauta de técnicas baseadas em evidências dentro da escola, e a ideia é fazer o piloto numa escola municipal. A gente já escolheu qual a cidade para receber, para que aqui em Curitiba são tutores, eles são estagiários, para que os estagiários recebam um treinamento adequado dentro dessas práticas baseadas em evidência. Então, a ideia é começar esse piloto agora no segundo semestre, testar, ver a eficácia, ver o engajamento desses tutores, ver quanto a gente consegue passar esse treinamento também para os professores, né, usando todas as técnicas baseadas em evidência. Seria uma espécie de regulamentação? Aqui em Curitiba, sim, foi criado um projeto de lei, o vereador Pier Petruziello criou um projeto de lei. Ele sempre muito engajado na causa, né? Muito, muito. Ele abre todas as portas do município pra gente, né? E ele se sensibilizou, né? Já estava conversando com outro instituto chamado Anjo Azul, que é um grupo forte aqui do Paraná, e eles se prontificaram a criar um protocolo pedagógico, o que a gente vê como um precursor do plano individualizado de ensino. Então, a ideia é colocar esse protocolo em prática e, conjuntamente, capacitar esses tutores, esses futuros profissionais do mercado, né, que hoje são estagiários. Então, a ideia é criar toda essa estrutura dentro de uma única escola, que a gente possa acompanhar, ver o resultado, quem sabe até abrir uma linha de pesquisa, né, com relação a esses resultados, e aí ver se a gente consegue escalar para outras cidades, outros municípios e outros estados. Maravilha. Foi apresentado uma espécie de projeto de regulamentação legal junto ao MEC para ser colocado em prática? O MEC ele não tem poder hierárquico sobre os sistemas de ensino. Os sistemas municipais e estaduais são aqueles em que a inclusão de fato ocorre. Porque o federal é muito pequeno, né? É só o Instituto Federal. Então o MEC ele tem um poder de orientação somente. Então o que a gente pediu foi que o MEC publicasse uma orientação que dissesse simplesmente assim, que os sistemas deveriam priorizar práticas com evidências, que isso é uma prática considerada interessante, benéfica, né? Que condiz com a ideia de proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Então, são dois pedidos. Um, que fizesse uma orientação para que se priorizassem práticas com evidências. Dois, que se publicasse uma lista de práticas que têm evidência. Quais são? Nós temos 15 práticas com evidência, tá? Hoje. Então, nós temos, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, e temos integração sensorial, que são mais próprias da saúde, mas a integração sensorial em alguns contextos podem participar da escola, no caso de uma criança com transtorno do processamento sensorial, e temos as práticas baseadas em APA. Aí são várias práticas, né? Porque a questão é que é tudo individualizado. Então, por exemplo, a criança que não sabe falar, que tem 7 anos, e que se comunica com o PEC. Você fala de um caso real, uma amiga se matriculou na escola, e a escola falou que não ia usar PECs lá, que PECs era excludente, segundo eles. Aí ela falou, nós vamos dar um jeito de se comunicar com ele. E aí, um mês, esse menino regrediu 1 ano.
Não. em agressividade, em tudo, que tem 1 milhão de pesquisas, que tem evidência, que o menino já estudou pra caramba aquilo, que já tá ferro, ou eu vou inventar um negócio aqui. É óbvio que isso vai dar errado, né? Então, por exemplo, a comunicação alternativa é uma prática com evidência que a escola pode priorizar em relação a inventar um sistema. Outro exemplo, a gente não deveria receber as crianças sem uma avaliação pormenorizada dos marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança vai lá, digamos que ela esteja no primeiro ano, ela precisa escrever. Mas como é que eu vou ensinar a ler e escrever se ele não senta antes, se ele não espera sentado, se ele não tem rastreio visual? Então, é prática com evidência eu fazer uma avaliação baseada nos marcos do desenvolvimento, para eu saber o que eu preciso ensinar até chegar no ponto acadêmico. A intervenção baseada em ABA, ela não é de saúde, ela é educacional. Então, usar a técnica do ABA na escola, por exemplo? De reforço? Isso, exatamente. Entendi. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, toda a inclusão é baseada em ABA, né? Inclusão de pessoas com autismo. Poderia priorizar um sistema semelhante, em que a gente tem ali aqueles ensinos baseados, por exemplo, em ABA, por exemplo, integração sensorial, por exemplo, com rotinas. Hoje, nós estamos falando que as práticas são majoritariamente baseadas em ABA. Mas isso é importante que nem isso não esteja na orientação, e sim práticas com evidência, porque a ideia é que a pesquisa está correndo. Amanhã ou depois pode ter outras práticas melhores. Claro. Substitui e as práticas melhores. Sempre aquilo que é melhor. Sim. Aquilo que tem a melhor evidência naquele momento. Claro. Então, por exemplo, em Curitiba, esse protocolo que o PIR colocou como projeto de lei, a parte que foi feita por um neuro, né? O Dr. Paulo Liberalesso ajudou. A Ledi criou, né? Ela é uma pedagoga, ela criou o protocolo no viés pedagógico. A prefeitura sugeriu até colocar algumas questões de seletividade alimentar e o Dr. Paulo fez toda a parte de marco de desenvolvimento. Então, a nossa ideia é que quando a criança chegue na escola, os professores de tutor preencham esse protocolo. Na prática, como que isso acontece? Aqui em Curitiba, em conversa com a secretaria, a gente entendeu viável fazer com estrutura já existente, né? Se você criar um ônus, eles têm barreira, né? Capacitação, então dos profissionais já existentes. Dos profissionais já existentes que são hoje estagiários. Então, a nossa ideia é torná-los, vamos dizer, aplicadores da análise do comportamento, que entendam de manejo, que eles consigam ter as noções gerais para aplicar. Um professor auxiliar na sala de aula? Teria que ser, aqui em Curitiba hoje, é feito pelo estagiário. O tutor, né, que a gente chama, o tutor. Certo. A gente tem hoje, se não me engano, na rede, quase 800 casos de crianças com autismo e tem 690 já com esse tipo de atendimento, né, com esses tutores que são estagiários. Sim. Então, a necessidade hoje aqui, né, do município nessa fórmula é trazer capacitação para eles. Então, não adianta também você só capacitar de uma maneira errática, né, como orientação, né, como primeiro passo, e aí capacitá-los para já voltados para análise do comportamento aplicada, né, para o manejo do comportamento. Nós estamos falando de crianças que estão tendo acesso ao estagiário. Então, um primeiro problema que nós temos hoje na inclusão é o seguinte: o professor de sala de recurso olha a criança e aí diz, ele tem direito a estagiário ou não tem? Ele tem autonomia ou não tem? Só que é uma observação muito assistemática, sem um critério muito claro. E aí o que acontece? Os pais se sentem lesados, vão ao médico, pedem para o médico colocar no laudo que precisa do mediador, vão à justiça e ganham. Porque o juiz não tem o laudo do médico, também não é técnico, e tem o laudo do professor de sala de recursos, que nesse momento normalmente não se serve de nenhum instrumento técnico. Então o ideal é que, em primeiro lugar, se a gente for falar em evidência, é que essa seleção, essa divisão, fosse mais técnica. Então eu vou dar um exemplo. Existe um instrumento que se chama VibMap, que ele é capaz de dizer a criança precisa de mediador ou a criança não precisa de mediador. Aí nós estamos falando de instrumento técnico, validado cientificamente, tudo isso. Essa é a primeira questão. Mas, então, nós temos dois tipos de criança com autismo que precisam de ajuda. Um grupo não tem muita autonomia, por isso precisam de um estagiário, é esse estagiário que vai receber a formação e vai implementar os procedimentos. E você tem um que tem um autismo mais leve, que tem ali mais autonomia, que esse não precisa de estagiário. Se tiver estagiário, vai até prejudicar a autonomia dele. Então, neste caso, o professor regente é que vai ser capacitado. Porque, na verdade, ele precisa de um apoio
que é sutil, que é muito mais leve, que não demanda que o professor fique só com ele. Agora, tudo isso depende desse processo que eu falei, que é da avaliação. Quem que faria essa avaliação? O ideal é que essa avaliação seja feita pelo professor de sala de recurso. Ele é a espinha dorsal do processo de inclusão. Só que hoje ele recebe uma orientação que é muito assistemática e muito atécnica. Então a gente acha que esse indivíduo é que deveria dominar esses instrumentos, e é possível fazer isso, e aí ele implementar esse processo de avaliação e programação. Então, em resumo, esse projeto Capricho na Inclusão é colocar em prática aquilo que a lei determina, que é ter profissionais especializados para acompanhar a criança sempre que necessário. É como nós entendemos. Nós entendemos que aí o espírito da lei está contemplado. Porque a lei diz assim, acompanhante especializado. Mas especialista em quê? Ela não fala. Sim. E a gente entende que esse referencial tem que ser o referencial das evidências. Veja. Para eu colocar um remédio para vender na farmácia, eu preciso ter evidência. Se eu colocar qualquer coisa lá, eu vou para cadeia. Claro. É crime hediondo. Mas para botar alguém, para fazer uma avaliação, para colocar uma intervenção pedagógica na escola, não precisa de nenhuma evidência. Gente, mas é tão danoso quanto. A ideia é que o MEC atue como um farol, como o professor falou. Então, a gente precisa que tenha uma pressão externa, né, da sociedade e da política para que isso realmente ocorra. Então, o que a gente tem feito aqui em Curitiba, que seria muito bacana que fosse feito em outras cidades, em outros estados, no Paraná também está fazendo, a gente está levando uma carta, um modelo, e pedindo para secretário de Educação, prefeito, Câmara, Assembleia Legislativa assinar, né? Assinar, passar para os seus pares, né? Se for Assembleia, falar com o deputado, pedir para ele passar para os seus pares e encaminhar ao ministro da Educação. A gente quer que isso chegue ao ministro da Educação. E, inclusive, como um apoio a essa campanha e também, né, corroborando a necessidade que a população tem de que isso seja melhor orientado. Perfeito. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada, Elise. Desejo Eu que agradeço. Muita sorte. Não só sorte, contem comigo. Famílias, vamos nos unir. Muito importante para as nossas crianças que esse projeto Capricho na Inclusão realmente seja colocado em prática, se torne uma realidade no Brasil que vai com certeza transformar o futuro das nossas crianças. Muito obrigada, Cacá, pela oportunidade. Obrigadão. Beijo Obrigada a todos. vocês. Obrigado. Beijo. Tchau. Faça parte desse movimento. Acesse o site autistólogos.com, clique em Movimento Capricha na Inclusão e envie a carta para todos os políticos que conhecer. Faça parte desse sonho. Juntos, vamos tornar a inclusão uma realidade no Brasil e mudar o futuro das nossas crianças.